aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho trazer o primeiro vídeo, o primeiro capítulo de uma história que foi solicitada por uma aventureira aqui do canal, a Edileia Braga. E nessa história nós vamos tentar entender se realmente a vingança é um prato que se come frio e se realmente vale a pena a gente se vingar de alguém. Bora lá? Cheguei, meus aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui no canal. E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro capítulo, então nós vamos conhecer a história em 240 páginas da autora Diana Palmer, que se chama Dura Vingança. Então, nesse primeiro capítulo aqui, eu vou contar para vocês um pouquinho como tudo se iniciou. E nos próximos vídeos eu venho contando o desenrolar dessa história, que, diga-se de passagem, é muito interessante. Aqui, nessa história de 240 páginas, Dura Vingança, nós vamos conhecer a história de Meredith e a história de Cyrus. Meredith, gente, ela, aos 18 anos, ela trabalhava como garçonete e ela foi atender o Cyrus, que é o cara bonito, é um cara charmoso, os pais dele é muito rico. Ele é um homem, assim, de 28 anos, muito atraente e que gosta de mulher, obviamente, né? Só que ela sabe que o Cyrus é um homem que não sai com menor de idade. Ele tem isso com ele não fica com meninas novas. E dessa forma, quando ela vai atender ele começa a dar em cima dela, deixando claro que se interessou por ela, ele pergunta: quantos anos você tem? E ela já solta: 20. Ele fala: ok, então depois a gente vai combinar onde é que nós vamos nos encontrar hoje à noite. Quer dizer, ele na verdade, ele já chega falando o que ele quer. Ela foi sim orientada por uma outra pessoa que trabalha na mesma lanchonete a se esquivar dele, a não cair na lábia dele, porque ele é aquele tipo de homem que ele só usa as mulheres, ele é aquele tipo de homem que ele não se apega a ninguém. Então era para ela ficar longe dele. Mas, gente, ela já sente alguma coisa por ele. Então ela não quer saber, ela acaba saindo com ele. Eles têm um romance breve, gente. Eles não têm assim um romance muito longo. Só que é muito intenso o romance deles. O interessante é que Cyrus, ele tem um jogo de olhar que, assim, é algo que me fascina. Que é fechar o semblante, assim, e penetrar o olhar na pessoa como se estivesse com raiva, como se estivesse, assim, querendo matar aquela pessoa. Só que no fundo ele tem isso porque ele tem um problema na visão e quando ele tem que olhar, procurar alguma coisa muito longe, então ele faz essa cara. E todo mundo acredita que ele é malvadão por conta disso. Ninguém imagina que é por conta de uma deficiência visual. Então, nesse romance deles, fica nítido também que Cyrus, ele está interessado nela, ele está apaixonado por ela. Mas, ao mesmo tempo, ele é meio arredio, porque ele percebe que estando junto dela, ele se torna uma pessoa um pouco mais fraca, ele se torna uma pessoa mais maleável. E é algo que ele não quer ser, gente. Porque ao longo da história a gente vai descobrir que por conta do casamento do pai e da mãe, então ele não acredita no amor, ele não acredita numa união, ele não acredita em casamento, ele não quer se casar, por mais que a mãe dele já tenha a noiva perfeita, escolhidinha ali pra ele, né? Mas ele não quer isso. E como ele tem esse hábito de ficar com as mulheres, transa muito, depois tchau, então com a Meredith ele tá vendo que as coisas não estão bem dessa forma. Que ele está sentindo algo mais e ele está se sentindo vulnerável. Então ele freia um pouquinho e essa atitude dele me deixa um pouco chateada. Porque ele não é romântico, ele é meio grosseiro, ele é meio assim, o sexo é meio selvagem. Então, não sei, gente, no começo eu não gostei dele. Eu tive vontade, assim, de chamar ele aqui pertinho e falar assim: presta atenção, deixa eu te falar como é que trata a mulher, rapaz. Não é assim que se faz, não. Porque a Meredith, é nítido que ela tá apaixonada por ele. Ela se entrega pra ele de corpo e alma, gente. Ela não tá nem aí com nada, nem com ninguém. Ela só quer aquele homem. E ele, mesmo estando sim, tendo sentimentos por ela, ele acaba agindo meio ogro. Vontade de bater nele. E como eu falei pra vocês, a mãe do Cyrus, ela já tem ali a sua pretendente perfeita, que é rica, que é linda, que é dentro dos padrões que ela deseja. E ela não gosta da Meredith, porque, cara,
Ela tá vendo que ela tá mudando a cabeça do seu filho, ela tá vendo que ela pode atrapalhar os planos dela e ela jamais vai aceitar que a sobrinha de um de seus empregados acabe ficando com o seu filho. Óbvio que ela não vai aceitar. E quando ela vê que o Sirius ele tá muito assim envolvido, então ela começa a colocar um plano em prática. Ela acaba pegando um de seus funcionários, pagando a ele para que ele confirme a história de que, além dele ser amante da Meredith, eles ainda roubaram milhões da empresa. Sim, a mãe dele fez isso. O que eu fico mais revoltada nessa história é porque quando o Sirius ficou sabendo disso, por conta de uma situação, ele acabou acreditando no resto. Ele pegou todo o contexto como verdadeiro e ele acabou sendo muito maldoso com a Meredith. A Meredith foi na casa dele acreditando que a mãe dele queria conversar com ele, que queria ali se entender, que ela estava começando a aceitar, e quando ela chega lá, ela encontra o Sirius transtornado, com muita raiva, olhando ela com ódio, porque a mãe dele contou que, no fundo, a Meredith não tem 20 anos, e sim 18. E quando ela confirma, então ele vê como ela é mentirosa, como ela é ardilosa. E quando vem o resto da história, dizendo que ela é amante daquele cara e que eles roubaram a empresa, gente do céu, ele fica transtornado e ele acaba falando coisas que não devem. Ele magoa muito a Meredith. Quando ela está saindo, a mãe dele também não perde tempo de poder ofendê-la o máximo possível e ainda dar um bolo de dinheiro para ela, para que ela suma da vida deles para sempre. Ela fica chateada, ela fica magoada, gente, ela fica assim, estarrecida, ainda mais que ela descobre que a mãe dele sabe que ela está grávida e mesmo assim ela está expulsando ela dali como se fosse um cachorro. E a única coisa que ela faz é ir para casa dela, chorando desesperadamente, fazendo sua malinha e dizendo para sua tia-avó, que ela está indo embora, que ela precisa sair dali. Ela não conta a verdade porque ela tem vergonha de contar tudo aquilo. E nisso ela vai embora, assim, passa esses 6 anos, aí ela tem a oportunidade de retornar. Lembrando, gente, que mais pra frente eu vou contar para vocês um pouco mais de como foi a ida dela para Chicago, o que aconteceu lá. Mas ela conheceu o Harry, um homem quase 20 anos mais velho que ela, um homem que viu nela ali uma menina desprotegida, que viu nela ali uma mulher decidida, e ali ele ajudou ela de várias formas, transformou ela na mulher que ela é hoje, uma mulher muito poderosa, uma mulher, gente do céu, que aprendeu como ninguém a lidar com qualquer tipo de ser humano. Então ela está bem preparada para retornar e dar de cara ali, tanto com o Sirius quanto com a mãe dele, que é o que ela mais deseja para colocar aqueles dois em seus devidos lugares. Aparece a oportunidade de ela retornar por duas questões. Primeiro, o esposo dela faleceu, ela estava já gostando do esposo, o esposo foi um anjo para ela, e ele deixou ela à frente das empresas, então as empresas nacionais, ela que toma conta, as empresas internacionais, quem cuida é o seu cunhado, o Dom, que a gente vai descobrir que esse Dom não é tão bonzinho assim. E nesse momento que ela está à frente das empresas, e ela, gente, é uma mulher de pulso firme, ela é uma mulher que mesmo ela, os outros olhando ela tipo assim, mulher no poder não vai dar nada, ela mostra por que ela veio. E com isso também ela acaba não tendo tanto tempo assim para o seu filho, que é filho do Sirius, de 6 anos, que é o Blake, que é um amor de menino, mas sente muita falta da mãe. E agora, nesse momento, a tia-avó dela, que é a única parenta viva que ela tem, faleceu. Então, a parte assim burocrática de enterro, tudo, ela resolveu por telefone. Ela não foi lá, porque lembrando, ela nunca mais voltou na cidade de Montana, na cidade de, se não me engano, é Billings, que é a cidade que ela morava. Ela nunca mais voltou. A sua tia-avó ia até Chicago para visitá-la. Só que o que ela pensa? Chegou o momento. Agora eu vou dar de cara com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é se sentir humilhado, como é ser arrasado. Agora eu vou mostrar para vocês o meu poder, porque ela quer tomar as empresas do Sirius. Então, nesse momento, ela decide que ela vai sim voltar para Montana, que ela vai passar o seu passado a limpo e vai fazer não só o Sirius, mas como a mãe dele, sofrer muito.
Mas ela está se preparando para ir, ela está pensando como ela vai fazer isso, mas o Dom avisa ela, que é o cunhado dela. Tome cuidado, Meredith. Tome cuidado, porque a vingança é algo que pode fazer o contrário. Né? Você pode estar querendo ir lá para se vingar e você pode ter uma surpresa. Né? Esquece o passado. Ela, não vou esquecer. Você acha que eu vou esquecer a humilhação que eu passei? Eu saí escorraçada daquele lugar. Não, eu vou dar a eles o que eles merecem. Ela não vai voltar como a Meredith Tennyson, a mulher punho firme, a vice-diretora de uma empresa multinacional. Não, ela vai voltar como a Meredith de 18 anos atrás. Pobre, simples, humilde, medrosa. Porque é assim que ela quer que eles a enxerguem. Então ela parte para sua vingança, indo para a cidade de Montana, e chegando lá, ela espera ser vista por Sirius, porque o ponto de ônibus, né, onde ela vai desembarcar, onde ela vai começar ali a sua nova vida, ela fica bem em frente à empresa onde o Sirius trabalha. Então ela fica na expectativa que a hora que ela desembarcar, com aquelas roupinhas velhinhas, né, maltrapilho, com aquela carinha de menininha ainda, que saiu de lá escorraçada e não conseguiu nada na vida, que está voltando com uma mão à frente e outra atrás, que ele possa ver ela dessa forma e possa mexer com a estrutura dele. Ela vai para a casa da sua tia-avó, chegando lá, então ela tem grandes recordações da sua tia, do período que ela passou naquela casa, então ela começa a decidir que ela não vai vender a casa, ela só vai usar aquela casa realmente para que ela possa se vingar das pessoas que merecem o seu ódio, a sua revolta, e ela decide ir até a cidade para comprar mantimento, algumas coisas que ela precisa pôr, né, dentro daquela casa, que ela vai passar algumas semanas ali. Quando ela está retornando, ela está se aproximando e ela vê um jaguar na porta da casa. Mas ela nem tchum. Ela pensa que pode ser o quê? Pode ser o cara da imobiliária que veio trazer algum documento, alguma coisa para ela. Quando ela chega mais perto, gente, ela para e ela fica assim, estarrecida, porque quem está na frente dela, gente, é Sirius. Sim, ele continua lindo, ele continua com aquela cara de mal, ele continua com aquela postura. Ele continua um espetáculo, um pedaço de mau caminho. Ali o coração dela, gente, pula que nem assim um cavalo, vamos dizer assim. Ela entra em desespero por dentro, porque ali ela percebe que ela ainda sente alguma coisa para aquele canalha, para aquele cretino. E ele continua da mesma forma também, aquele jeito dele meio arrogante, aquele jeito dele curto, grosso e direto de falar, só que ali eles trocam muitas farpas, porque ela é cínica com ele todo o tempo. Então, quando ele pergunta por onde ela andou, ela fala que por aí. Se ela tem alguém, ela diz que sim, né? Daí ele fala, então você tá noiva? Ela fala, não mais. Mas por que não? Não, eu tenho um amigo muito querido, mas não quero mais saber de casamento, de relacionamento. E todo o tempo ela é cínica com ele. Ele pergunta por que ela foi embora, por que ela fugiu, que ela não deveria ter fugido, porque 2 dias depois ele percebeu a sanidade, né? Ele recobrou a sanidade dele, foi atrás dela e não encontrou. Ela fala assim, 2 dias depois? Quer dizer, 2 dias depois é que você ia querer me ouvir. 2 dias depois você ia ouvir o meu lado da história. Interessante, né? Ela falou assim, por que não foi atrás? Ele falou, eu fui, mas eu não te encontrei. Por que não encontrou? Porque o marido dela, o Harry, ele acabou pegando ela, escondendo ela em uma ilha durante toda a gravidez e durante todo o tempo que ele preparou ela para se tornar uma mulher muito forte, muito decidida. Ali eles continuam conversando, ele pergunta se ela vai ficar em muito tempo, ela fala que só até resolver a venda da casa, e aí ele oferece para ela um emprego de garçonete em um restaurante dele. Gente, ela pula de alegria por dentro, porque não podia ser mais perfeito essa oferta dele. Porque ela vai estar dentro do covil do lobo. E ela, claro, que diz toda humildemente, sim, eu aceito. E aí ele diz, amanhã nós nos vemos. Aí ela ainda fala pra ele, bom, depende, né, porque eu não sei se eu vou conseguir um emprego. Aí ele mostra a autoridade dele, dizendo assim, que ele é dono daquele lugar, que os empregados não vão contra ele, e se ela quer o emprego, a vaga de garçonete, então a vaga será dela. Depois de muitas farpas ali que eles trocam, aí ele vem falar da mãe dele, né, que a mãe dele contou para ele que ela não tinha roubado o dinheiro, né, que ela não tinha sido cúmplice no roubo, e ela pergunta, então ela te contou isso, e ela te contou mais alguma coisa?
Ele falou, não, o que minha mãe teria para me contar? Aí ela pensa, né? Ela, em pensamento, ela fala, ué, eu estaria grávida de você, carregando um filho seu? Ela não te contou isso? Né? E quando ele vê o olhar dela, ele pergunta, o que minha mãe tem a ver com isso? Por que você está acusando ela? O que ela tinha que me contar? Ela fala, nada, não, nada, esquece. Depois que os dois se despedem, ele vai embora e ela entra para dentro, aí ela começa a reviver muitas emoções, ele também começa a reviver muitas emoções, e no próximo vídeo, no próximo capítulo, aí eu começo a trazer para vocês como que vai ser a convivência desses dois. Porque, gente, o Sirius não vai deixar ela em paz. Não, ele vai se fazer presente na vida dela todos os momentos. E ela, como ela quer se vingar, então ela se mostra ali como se ela não sentisse nada por ele, como se ele não fizesse diferença na vida dela. E isso faz com que Sirius fica louco, louco, louco para fazer qualquer coisa que faça com que ela mostre o real sentimento por ele, que ele ainda acredita que ela o ama. Deixo vocês então com esse primeiro capítulo dessa história que tem muita coisa bacana para acontecer, tem muita reviravolta e daqui para frente vai ser muito melhor, porque a gente vai ver como será a convivência desses dois, que se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima!